Bonjour, gente! Espero que vocês estejam super bem. O tema de hoje é: vamos brincar de aprender coisas que não servem para nada. Então pronto, hoje o dia é aprender coisas que não servem para nada na nossa vida, mas é engraçado de saber, é interessante de saber das coisas, né? Então vamos lá. Mas antes de começar, não esqueçam aquele like, de se inscrever para aqueles que não são inscritos e também de compartilhar esse vídeo, porque o objetivo desse ano é brincar, de vez em quando falar coisas sérias, mas também desenvolver esse canal, tá certo? Vamos lá! Quem não conhece aquele famoso Fusquinha, o Fusca, Volkswagen, da marca Volkswagen? Quem não conhece? No Brasil muita gente já teve um Fusca, né? Um Volkswagen, um Fusquinha. Todo mundo conhece o Fusca, mas vocês sabem quem foi que deu a iniciativa de construir o primeiro Fusca na história do homem? Vocês vão ficar impressionados quando vocês descobrirem quem foi. Antes de dizer quem teve essa iniciativa para construir, que deu ordem para construir o primeiro Fusca, eu vou dar algumas dicas para vocês. Primeiro, ele era pequeno, complexado por causa do seu tamanho. As más línguas dizem que ele era meio para cá, meio para lá. Não gostava muito de mulher, não. Terceiro, foi um grande ideologista e que suas ideias hoje vêm à tona em alguns países. Ideias totalitárias, abuso de poder, o diabo a sete. O cara era danado mesmo, viu? E essas ideias dele hoje vêm com gosto de gás. Falando de gás, gás também é um índice. Vocês sabem quem foi? No intuito de democratizar o veículo, os carros, ele pediu para o engenheiro Ferdinando Porsche, o famoso que construiu os carros de competição. O dito cujo pede a Porsche para criar o primeiro carro popular da história, que seria financiado completamente pelo Estado. Pois é, gente, esse homem foi o famoso Adolf Hitler. Adolf Hitler que teve a iniciativa de construir esse primeiro carro popular, o Fusca. O Fusca da marca Volkswagen. Volkswagen quer dizer em alemão carro popular. Vamos a outra curiosidade que talvez você também não sabia. Por exemplo, um estudo foi feito nos Estados Unidos que mostra que quando a pessoa tem a mão quente ou que está com alguma coisa com a temperatura quente na mão, essa pessoa muda completamente a percepção daqueles que estão face a ela. Quando você tem uma xícara de café quente na mão, por exemplo, você vai achar que as pessoas que estão na sua frente, elas são calorosas, elas são simpáticas, elas são bondosas. Estudos foram feitos, né, com 2 grupos de estudantes, um grupo que tinha na sua mão um copo bem gelado e outro grupo que tinha uma compressa super quente na mão. E o resultado foi que aqueles que estavam com um copo de água fria achavam que as pessoas eram menos calorosas, menos simpáticas, não simpatizavam de jeito nenhum com as pessoas que estavam na frente dela. E aqueles que estavam com a compressa quente na mão mudaram completamente a percepção. Achavam as pessoas na frente dele muito mais simpáticos, calorosos, e eles tinham muito mais empatia com os que estavam em face, contrariamente àqueles que estavam com o copo de água fria. Então pronto, gente, se você quiser achar todo mundo bonito, bem, caloroso, simpático e ter um bocado de empatia, ande sempre com alguma coisa de quente na mão, porque isso vai mudar completamente sua percepção dos outros. Vocês sabiam que o Château de Versailles, o Castelo de Versailles, foi construído somente por causa da inveja? Pois é, gente, a inveja é bicho de 7 cabeças. Nunca vi uma pestinha. Às vezes é bom, ela nos estimula para fazer coisas boas, às vezes ela nos destrói. Mas nesse caso do Château de Versailles foi bem positivo. E a história se passou assim, gente. Em 1661, o ministro das Finanças de Luís XIV, Monsieur Fouquet, fez uma festa super luxo, uma grande festa no castelo dele, né? O castelo de Vaux-le-Vicomte. É um castelo que tem no sul de Paris, a 50 quilômetros mais ou menos no sul de Paris. Então aqui você vai encontrar mais ou menos a mesma estrutura do Castelo de Versailles. Então esse ministro das Finanças, depois dessa festa, o que é que acontece? Luís XIV morrendo de inveja, porque ele não poderia nesse momento fazer a mesma coisa, colocou em prisão o ministro das Finanças. O abuso de poder, ó, existe
Invejoso como ele ficou, morrendo de raiva, esperneando com o seu ministro das finanças, ele lhe acusa de desvio do dinheiro público. E é por isso que o pobre do ministro vai para o xilindró. E depois dessa crise de inveja, Luís XIV solicita o arquiteto, o decorador, o paisagista do castelo do ministro, o castelo de Vaux-le-Vicomte, e esses mesmos que construíram o castelo Vaux-le-Vicomte, eles vêm aumentar o castelo de Versailles e fazer de Versailles o que ele é hoje, a coisa mais linda do mundo. E lá Luís XIV ficou feliz porque ele conseguiu ter o castelo mais majestuoso das redondezas, e lá ele fazia grandes festas, peças de Molière se jogava no Château de Versailles, grandes balés que se apresentavam no Château de Versailles, e o castelo ficou famoso, e Luís XIV também ficou feliz da vida e não tinha mais inveja de ser o ministro das finanças. Vamos à quarta curiosidade. Qual é o livro mais lido da história da humanidade? Acho que todo mundo vai acertar essa, né? Os livros mais lidos são o Corão e a Bíblia. São os livros mais lidos da história do homem. Depois da Bíblia e do Corão, vem o famoso livro, o Pequeno Livro Vermelho, de Mao Zedong. Em matéria de livro francês, o livro francês mais lido é Le Petit Prince, o Pequeno Príncipe. E no Brasil, qual foi o livro mais lido no Brasil? Eu acho até impressionante, mas foi o livro de Paulo Coelho, O Alquimista. Foi um dos livros brasileiros mais lidos também no mundo. E somente por curiosidade, vocês sabem quem foi o escrivão que ganhou mais dinheiro na história da literatura? O escrivão que ganhou mais dinheiro na história da literatura e que ficou miliardaire foi aquela que escreveu o livro de Harry Potter, J.K. Rowling. Ficou milionário com tanto livro que vendeu. Mas em matéria de recorde de venda, a escrivã que vendeu mais livros na história da literatura foi Agatha Christie, com 2 milhares de exemplares vendidos no mundo inteiro. Eu já falei muito aqui da Revolução Francesa, mas vocês sabiam que uma das causas da Revolução Francesa foi a erupção de um vulcão? É incrível, né? A Revolução Francesa começou por causa da erupção de um vulcão. Não é mentira, gente, é verdade. Pois foi. E a história começou assim. Em 1783, teve a erupção de um vulcão na Islândia. Um vulcão que se chamava Laki. O vulcão Laki, ele projetou tanto gás, tanta poeira, tanta fumaça na atmosfera que o mundo ficou completamente no escuro. Tudo ficou escuro, a temperatura baixou, o sol desapareceu e isso durou vários meses, né? Vários anos mesmo. O clima ficou completamente doido. Quando era inverno, era inverno, frio. O clima completamente desequilibrado. Esse desregulamento do clima foi uma das grandes causas do empobrecimento das pessoas. As pessoas ficaram pobres, não tinham mais o que comer, a terra não produzia mais nada. Aquele caos depois dessa explosão desse vulcão. E é aí que entra a história da Revolução Francesa, porque os franceses já completamente perturbados com essa história do clima, com fome, na miséria, pobre, e vem se a juntar também a história da política da época, a política francesa da época. E essa situação com a situação política dá aquela mistura e provoca em 1789 a Revolução Francesa. É incrível, né, gente? A gente nunca pode imaginar uma coisa dessa, mas é verdade. E às vezes é interessante de saber essas curiosidades. Pronto, vou ficando por aqui. Não esqueçam de dar aquele like, de compartilhar, de fazer os comentários. E depois eu volto com outros temas. Bye, tchau, bisu, tchau.